Nós acabamos de passar por 2 meditações mais intensas. Eu sei que algumas pessoas me mandaram mensagem assim: meu Deus, obrigada por essas palavras. Foram palavras difíceis, mas eu precisava ouvir. Eu sei que não foi fácil, também não é fácil para mim falar, porque todas as vezes que a gente vai falar ou dar uma aula é sobre o que nós já passamos. É claro que eu coloco muito da minha experiência pessoal, do que eu senti, do que eu passei quando eu passei por esse processo, e eu consigo enobrecer isso trazendo vários casos porque eu tenho a vivência de todos os pacientes do consultório. Então nós conseguimos compreender um leque de dores, um leque de situações e de momentos da vida. Agora que você já sabe qual é o seu maior sonho, o seu maior desejo, a sua maior idealização. Agora você já sabe aonde você está pondo a sua energia, que a sua energia está sendo gasta. Já sabe como mudar isso e já sabe para onde canalizar a sua energia. A gente precisa conversar sobre essa próxima etapa, sobre esse próximo passo. Agora nós precisamos conversar sobre constância e disciplina, porque é isso que vai fazer com que você chegue nesses objetivos para depois futuramente você chegar no seu propósito, para que futuramente você chegue no seu sonho, na sua idealização. O que vai fazer você ter constância é você ter em mente o seu objetivo muito claro, o seu objetivo, o seu próximo objetivo e o seu desejo final. Então, isso precisa estar claro para você. Como você vai fazer isso precisa estar claro para você. E por que eu falo que isso precisa estar claro? Porque durante a sua vida, durante a sua jornada, durante o seu dia a dia, você vai ser colocado à prova sobre isso. Duas coisas que nós precisamos conversar agora. O que vai fazer você continuar é você saber o porquê você quer aquilo. Por que você quer o seu desejo? A razão por trás do seu desejar é que vai fazer você se manter nesse processo. É o que vai fazer você se manter nessa constância. É o que vai te dar a capacidade de pagar o preço pelo desejo que você quer. E você precisa ter isso em mente. Por que eu quero isso? Por que esse é meu desejo? Por que esse é o meu sonho? E eu quero que você pense nisso com muita seriedade. E agora eu vou entrar numa outra parte, porque eu quero te dar um outro ponto de vista para você pensar sobre isso. Vamos conversar aqui de uma questão física mesmo. No nosso universo, no nosso plano tridimensional, nada se constrói, nada se destrói, tudo aqui se transforma. Então, se eu pego uma folha de papel e boto fogo numa folha de papel, ela não se destruiu, ela não sumiu. Ela se transformou em fumaça e em cinzas. Então, ela deixou de ser uma folha de papel e ela se transformou em outros elementos. Nada da energia daquele papel desapareceu. Não é porque não está mais visível aos seus olhos que aquilo ali desapareceu. Pegou essa ideia? Essa é a primeira ideia que você precisa ter, esse é o primeiro conceito que você precisa internalizar. Nada se constrói, nada se destrói, tudo no seu plano tridimensional se transforma. E isso vai perseguir você pro resto da sua vida, uma vez que você tenha esse entendimento. Vamos para o seu segundo entendimento muito importante. Tudo no nosso plano tridimensional é composto por energia, em estados diferentes, mas é composto por energia. Nós temos estados da matéria, então nós temos o líquido, o sólido e o gasoso. Cada um é composto de energia e cada energia está num estado diferente. Como eu sei disso? Se você pegar um microscópio muito potente e der zoom em qualquer coisa, se você der um zoom em você, você vai ver que na sua pele vai ter células. Se você der um zoom dentro da sua célula, você vai ver que tem moléculas. Se você der o zoom dentro das suas moléculas, você vai ver que lá no fundo existe o átomo, que é dividido entre prótons, nêutrons e elétrons. Se eu pegar esse microscópio e colocar numa cadeira, eu vou ver que a cadeira tem células, que tem moléculas, que tem átomos. Se eu colocar na parede, eu vou ver que a parede tem células, que tem molécula, que tem átomos. A composição atômica é diferente, mas todos são compostos por átomos. Então, tudo é energia. Então, tudo no nosso plano tridimensional vibra. Isso quer dizer que tudo no nosso plano tridimensional não é construído e nem destruído, ele é só transformado. A quantidade de energia do plano sempre foi a mesma, ela só se transforma em coisas diferentes.
Por que eu quero trazer esse entendimento e eu estou batendo nessa tecla? Porque eu quero que você entenda que o que você quer viver, e o que você deseja já existe. É você que ainda não existe nessa realidade. Mas para você existir para esta realidade, é você que precisa estar na mesma vibração, na mesma frequência que essa realidade. Então não é a sua realidade que vai vir até você, é você que vai começar a vibrar na mesma frequência que a sua realidade. Então a partir de agora, no caminho entre você e o que você deseja, vai existir o que você vai mudar para estar na frequência do que você deseja. Só que estar na frequência daquilo que você deseja significa parar de estar na frequência que você está. Parar de estar na condição que você está. Eu falei dos 3 pilares para você começar a mentalizar e entender o contexto no qual você está inserido. E agora eu vou aprofundar ainda mais nisso, porque agora a gente vai começar a compreender quais são as suas crenças, mentalidades que fazem você estar nesse contexto. Ontem eu te mostrei ainda alguns problemas. Ontem não, anteontem. Eu te mostrei alguns problemas. Agora a gente precisa entender o porquê desses problemas. Se eu puder resumir a meditação de hoje vai ser why? Por quê? Por que que você aceita isso na sua vida? Por que que a sua vida está assim? O que você me contou, o que você analisou, o que você escreveu na sua folha é um fato. Aquilo ali está acontecendo, é um fato. Agora, eu quero entender e eu quero que você entenda por que daquele fato. Por que você está nesse relacionamento? Por que você ainda é controlador? Por que você quer ser controlado por alguém? Por quê? Por que você está onde você está? Por que você aceita o que você aceita? Por quê? Esse porquê é muito importante, a gente precisa descobrir ele, porque aí a gente vai começar a chegar na programação base que fez com que você aceitasse tudo que você aceitou na sua vida. É porque eu quero ser aceito, é porque eu quero ser amado, é porque eu tô com medo do desconhecido, é porque eu tô com medo de fracassar, é porque disso, é porque daquilo, é porque... Tenta descobrir o seu porquê. Eu não sei qual é o seu porquê. O seu porquê ele é muito íntimo, ele é muito individual, não é genérico, eu não consigo falar, é por causa disso, não consigo. Cada um tem uma razão. Por que você quer estar nesse relacionamento? Porque eu quero me sentir amada, porque eu quero me sentir aceita. Ótimo, chegamos num ponto. Agora a gente vai aprofundar nisso aí. Descobriu esse porquê? Descobriu essa razão? Agora eu quero que você comece a buscar na sua memória. Agora eu quero que você comece a buscar. Eu já fui amada? Ou quando eu fui rejeitada? Você não nasce com medo. Você não nasce sem amor. Isso tudo foi interpretações que você foi criando em algum momento, em alguma situação. E essa situação é crucial para a gente. A gente precisa entender essa situação. A gente precisa entender ali aonde foi que começou, para a gente começar a desbloquear isso na sua vida, para a gente começar a desbloquear a frequência que você está hoje, para você começar a chegar mais perto daquilo que você deseja e sonha. Se você ainda não vive o que você deseja e sonha, então você não está na frequência daquilo que você deseja e sonha. E a única forma da gente mudar isso não é externamente, é internamente. Precisa ser muito claro para a gente e entendível que a nossa realidade de fora, ela nada mais é do que um reflexo do que tem dentro de você. E eu sei que isso é muito pesado na hora de entender, porque isso é assumir que a nossa doença é um reflexo do que tem dentro da gente. O nosso relacionamento tóxico é um reflexo do que tem dentro da gente. A nossa dependência emocional é um reflexo do que tem na gente. Tudo é um reflexo do que tem na gente. Você quer mudar a sua realidade exterior, você vai ter que mudar a sua realidade interior. Porque tudo que passa na sua realidade exterior é o que o seu inconsciente quer resolver dentro de você. Nossa, gente, tô com vontade tão grande de dar essa aula lotada, porque eu acho tão difícil de tentar explicar isso aqui. Eu vou tentar melhorar isso na edição. Eu não sei se eu vou conseguir. Só um desabafo. Mas tudo bem. Vou dar uma melhor para que todo mundo entenda. Quem não entender, quem quiser que eu fale mais sobre isso depois, já sabe, manda aqui nos comentários. Existe uma série aqui, no Entre Linhas, sobre um livro do Pedro Grisa que fala de programações intrauterinas. Mas, quando acabar essa meditação aqui, vá lá
e veja sobre essa série, que é muito interessante, vai enobrecer o que eu vou te falar a partir de agora para você entender e contextualizar o que eu estou falando. Eu não sei exatamente quando você acredita que um ser humano recebe a vida. Algumas pessoas acreditam que é na hora do nascimento, outras pessoas acreditam que é na hora da fecundação. Porque exatamente no momento da fecundação acontece como se fosse uma explosão, como se fosse um Big Bang. Existe uma complexidade ali que ainda está sendo estudada. Tem pessoas que acreditam que o momento que a vida acontece é ali. Para Pedro Grisa, do Instituto de IPAPI, depois de 12 horas após a fecundação do óvulo, essa célula se divide. E a partir do momento que essa primeira célula se multiplica, se divide, ali você já começou a ter uma programação mental. Então ali já é formado o seu subconsciente e ali já começa a ter algumas informações. Então eu quero que você pense que a partir do momento que dividiu a primeira vez essa célula, depois de 12 horas da fecundação desse óvulo, você já começou a ter informações. Você já começou a computar informações. Agora, vai imaginando o que eu vou falando, porque você criar essa historinha na sua cabeça vai te trazer a compreensão do que eu estou falando. Eu quero que você imagine uma coisa, eu acho que vou até colocar uma imagem aqui para ilustrar. Imagine que você está sentado numa sala, onde existem várias televisões e cada televisão está passando uma parte da sua vida, uma cena da sua vida. Como se fosse o Matrix encontrando com um arquiteto. Vou colocar o vídeo dele aqui. Então existem várias cenas. Existem cenas desde o momento que a sua célula dividiu, essas cenas são pretas, mas têm sentimentos. Depois essas cenas vão ganhando cores, depois essas cores vão ficando nítidas, depois as suas cenas vão ficando mais nítidas, depois as suas cenas vão ficando mais complexas. Pode ser que as suas cenas comecem a perder a cor. Quando uma pessoa está com depressão, é como se a vida não tivesse mais cor, porque a vida ali perdeu o sentido. Então é como se essa tela para ela fosse em preto e branco, enquanto a tela para as outras pessoas é colorida. Tem algumas telas que vai faltar cores, tem outras que vão ter todas as cores, tem telas que vão ser muito intensas, tem telas que vão ser mais opacas. Isso vai dependendo da situação e da carga emocional que você viveu. A questão é, todas essas imagens, todas essas cenas, todos esses momentos, independente da cor, independente da emoção, independente da época, está passando ao mesmo tempo dentro de você, lá no seu cérebro, no que você chama de memória. Quando você passa por uma situação similar aqui na sua vida, o seu cérebro automaticamente pega uma memória parecida com a situação que você está vivendo e revive aquela memória de novo. Como que isso acontece? Você tem 5 sentidos. Você tem o seu tato, você tem o seu paladar, você tem o seu olfato, você tem a sua audição, você tem a sua visão. E quando um desses 5 sentidos é estimulado, você tem o sistema nervoso periférico que vai coletar essa informação e mandar para o seu cérebro. O seu cérebro vai acionar essa memória para ele pegar uma informação de como reagir naquela situação. E assim você vai ter uma reação. E essa reação pode ser automática ou pode ser que você delibere sobre a ação que você vai tomar. O que acontece? Basicamente, a sua personalidade ela é criada ali até a sua adolescência. Depois disso, você só se torna o resultado desses quadros que você fica acessando. Porque para o seu cérebro, ele não quer criar uma nova forma de lidar com a situação. Ele prefere, numa memória, pegar aquele aprendizado e trazer esse aprendizado para você conseguir lidar com aquela situação. E isso é interessante, porque você consegue acessar um aprendizado, acessar uma informação que tem um aprendizado. Mas da mesma forma, você também acessa, talvez, informações que você não quer mais. Informações que te trouxem dor. Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que você é uma mulher que é agredida pelo seu marido e o seu marido usa um perfume X. Quando você sente esse perfume X, automaticamente você vai para o momento em que você apanhava do seu marido e o seu corpo sente aquilo de novo. Então é normal que você sinta medo, é normal que você sinta dor de cabeça, é normal que você sinta enjoo, é normal que aquele lugar para você seja assustador e que você queira sair dali. Por quê? Porque você reviveu aquela memória, aquele trauma do qual você apanhava do seu marido. Isso foi estimulado por causa de um cheiro. Naquele momento que você sentiu o cheiro, você sabe que isso tudo aconteceu? Não, porque em nanosegundo, você sentiu o cheiro, a memória já foi ativada, o sentimento já teve. Então, naquele momento você falou assim, nossa, tô passando mal, preciso sair daqui. E você sai. Vai chegar um momento que o seu cérebro vai fazendo isso tão automático que você não vai entender mais, você não liga mais cara crachá. Você não sabe, é cheiro, meu cheiro do meu marido, apanhei, veio isso.
Não, isso é só automático, isso só acontece se você tem uma reação. Isso é automático, acontece se você tem uma reação. Então, suas reações começam a ser automáticas baseadas numa memória traumática. E aí é nesse momento que você começa a fazer coisas que você não queria fazer. Você começa a ser uma pessoa que você não queria ser. É nesse momento que você começa a aceitar relacionamentos que você não gostaria de aceitar. Como assim, Stephanie? Existe uma memória talvez de rejeição do seu pai e da sua mãe. E você, quando criança, aprendeu a ser rejeitada por eles e a lidar com isso e achar que é normal. Então agora, quando uma figura masculina te rejeita igual seu pai te rejeitava, aquela memória da rejeição do seu pai é ativada, seu namorado te rejeita e você acha normal. E aquilo ali se tornou a sua nova realidade. Eu preciso mudar essa interpretação sobre o que é normal e o que é amor para você mudar isso. E por isso existe um leque muito grande, porque eu não sei aonde foi seu trauma. Eu não sei qual foi a sua interpretação sobre a situação que você viveu. E por que eu estou falando isso? Porque podem ter duas pessoas que passaram pela mesma situação e tiveram interpretações completamente diferentes. E eu vejo isso quando eu trato duas irmãs. As duas passaram pela mesma situação. Cada uma delas teve uma interpretação sobre a situação. E geralmente é tão diferente ao ponto de ser oposta. Isso é muito interessante. Ou seja, não é porque o seu pai teve uma reação assim que você desencadeou uma reação assim e aceita isso e virou um padrão que todo mundo é assim. Não. Porque tem uma pessoa, que pode ser a sua irmã, que passou a mesma coisa com um pai desse jeito e a relação dela com a outra pessoa é totalmente diferente. Porque isso depende muito de como você interpretou aquela relação. E é por isso que eu vou bater muito na tecla aqui sobre amor, sobre respeito, sobre amizade, sobre humildade, sobre responsabilidade, sobre o que é liberdade, porque quanto mais eu consigo enobrecer esses princípios e esses entendimentos dentro de você, mais você consegue se libertar dessa crença que estava ali. Só que é uma crença muito enraizada, e ela é muito enraizada porque ela tem uma carga emocional muito forte. Para eu conseguir criar uma carga emocional tão forte quanto essa e oposta para conseguir te tirar dali, é muito complexo. E às vezes a gente não vai conseguir fazer isso numa aula. Por isso que existe a terapia. Então, quando você vê que você chegou num momento em que, Stephanie, eu sei, eu entendo que isso é tóxico, eu entendo que eu estou controlando, eu entendo que eu estou fazendo isso, eu estou entendendo a situação, mas eu ainda não consigo controlar. Porque a primeira coisa é entender, a primeira coisa é ser consciente dessa situação. E mesmo se você está consciente, você não consegue controlar, aí talvez é o momento de você pedir ajuda, porque existe alguma coisa muito enraizada ali que você vai precisar de um terceiro partido para conseguir te tirar dali. Sozinho talvez você não vai conseguir. Se você está conseguindo ver, você tem aquele ímpeto, você tem aquela vontade, você tem aquele negócio, mas você consegue controlar, ótimo. Então, a partir de agora, você está conseguindo criar uma nova via de comunicação cerebral. Isso se chama neuroplasticidade. Você tinha uma via de comunicação entre uma memória e uma ação sua. Você começou a ficar consciente sobre essa ação que acontecia, a sua memória e essa ação. Só que você não quer mais ter isso. Tem como? Você vai apagar a sua memória? Não vai apagar a sua memória. Você vai criar uma nova memória e vai ligar esse comportamento a essa memória. Então agora, toda vez que alguém gritar comigo, ao invés de eu gritar igual a minha mãe gritava, eu vou agir diferente. Eu vou falar mais baixo. Para a pessoa falar mais baixo. Criou isso aqui. Agora você vai precisar alimentar essa nova memória com esse novo comportamento para aquilo ali ser a sua nova ação. Aquilo ali ser a sua nova conduta. É claro que às vezes você vai ter aquele ímpeto, vai ter. Não vou mentir para você, não existe milagre, vai ter, tô te contando, vai ter. Porque você fez isso muitos anos da sua vida. Essa comunicação aqui, ela é muito rápida e muito perfeita. Ela já aconteceu várias vezes. Essa nova comunicação, ela ainda é muito estreitinha, ela ainda é muito frágil. Se você parar de fazer ela vai ser abandonada, ela vai ser esquecida completamente, porque ela não foi alimentada o suficiente. Mas quanto mais você alimenta essa via, mais essa via aqui fica estreita. Até que vai chegar um dia que você vai lembrar que aquele era seu comportamento, mas você não vai ter mais esse estímulo. Você não vai ter mais esse ímpeto. Você vai falar, putz, olha a pessoa que eu era. Olha as coisas que eu fazia. Parece que foi até em outra vida. É tão distante da minha realidade de hoje que nem parece que sou eu. Então, na sua meditação de hoje, para a gente conseguir alcançar o nosso desejo, nós precisamos entender que vamos precisar mudar a nossa realidade para estar na mesma realidade daquilo que desejamos.
Por que que eu não consigo ter aquilo que eu desejo ainda? Porque a minha realidade atual precisa ser resolvida. O que que eu já percebi da minha realidade atual sobre tudo que eu já dei de exemplo, sobre tudo que eu instiguei dentro de você para você conseguir ver? É isso. Agora nós vamos entrar numa parte meditativa. Eu vou levar agora você para uma meditação para a gente chegar nessa memória juntos. Tudo bem? Eu vou estar com você, nós vamos juntos entrar dentro dessa memória para começar a compreender essa memória e compreender o porquê que você está vivendo isso que você está vivendo hoje.